E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o 3º ano. O conteúdo Respiração Celular, aula 2. E eu aqui tô tomando um mate em homenagem à minha amiga Sara, do chimarrão. Uma aula com chimarrão tem outro sabor, tem outra essência. E a gente fica aqui super animado. Povo da minha vida, o último vídeo me empolguei, né? 19 minutos. Tentarei não me empolgar tanto. Vou ficar ali, ó, tentando manter. Amores, a gente tava falando de ATP, só que não acabou. Na última aula eu falei sobre ATP, que é uma molécula carregadora de energia. E no slide seguinte, dando continuidade a isso, o que a gente vai ver aqui de novo? A adenina, a ribose, o grupo fosfato e onde tem energias, que são as ligações aqui, ó, entre os fósforos e os oxigênios. Qual que é o detalhe? Aquela energia acumulada para os processos metabólicos celulares vai ser essa energia aqui da última ligaçãozinha. E essa energia aqui é o que vai rolar, é o que vai acontecer, a liberação para a hora que a célula precisar circular, se ela precisar fazer algum processo metabólico. Qual que é o detalhe, meus amores? Qual que é? Presta atenção que eu coloquei aqui, ó, bem bonitinho para ti. Aqui eu botei, ó, a molécula do ATP, fofinha, com os 3 fósforozinhos. Ou seja, uma molécula totalmente carregada de energia nas 3 ligações. O que acontece? Quando eu como glicose, quando a célula recebe glicose e oxigênio, ela produz várias moléculas de ATP. Então, ela tem os 3 fosforozinhos, né? Esse radical aqui vai ter esses 3 fosforozinhos totalmente carregados. Agora, qual é o detalhe? No momento que a célula precisar consumir essa energia vai ser liberado e aquele ATP vai se transformar em ADP, adenosina difosfato. Ao invés de ter 3 fosfatinhos, vai ter 2, a energia foi liberada, mas o último grupo fosfato, ele fica ali só esperando o momento, se liga, para chegar mais glicose e se unir. Então eu sempre faço várias analogias na aula, né? É como se fosse o seguinte: a molécula do ADP fosse essa canetinha sem tampinha. A tampinha tá sempre ali presente, ok? Quando chegar a glicose, vai ter a quebra, vai ter energia e essa tampinha vai se ligar, vai se transformar em ATP, bateria carregada. Quando a célula precisar consumir, pum, a energia vai sair, mas a tampinha sempre, o grupo fosfato último que foi desligado, sempre vai estar ali presente. Chegou comida, pum, carregou. Usou, descarregou. Comeu, glicose, carregou. E assim sucessivamente. Outra analogia que eu faço é do teu celular. Teu celular, tu tem que carregar ele na bateria, tem que carregar ele na luz, correto? A luz é como se fosse a glicose chegando, a energia elétrica aqui que vem, que a gente paga, né? Aí é a glicose. A bateria tu carrega, é ATP. Tu usa teu celular, se transforma em ADP, que é a bateria descarregada. O que tu vai precisar? Conectar na glicose de novo, tu vai usar e assim sucessivamente. O que tu tem que entender que a molécula adenosina trifosfato é formada de 3 fosfato. Quando gasta energia, o fosfatinho fica boiando, mas fica próximo. Houve consumo de energia, conecta, tá guardando energia, liberando energia, guardando energia, liberando energia. Para guardar, eu tenho que comer. Tenho que entender esse mecanismo. Se eu tiver que explicar de 1000 formas, com 1000 exemplos, eu o farei. Porque a respiração celular é basicamente esse processo. Como que eu entendo a glicose sendo quebrada e transferindo energia para as moléculas de ATP? As moléculas de ATP guardam essa energia, a célula usa, eu preciso de novo ter glicose para carregar as moléculas de ATP. Eu poderia dizer que a respiração celular é também um processo de transferência de energia. Transferência de energia da molécula de glicose para as moléculas de ADP, que é adenosina difosfato, e se transformam em ATP. ATP, trifosfato carregado. ADP, difosfato descarregado, mas o fosfatinho sempre vai estar ali perto. Beleza? Fechou? E aí, outra coisa, que tudo faz parte da introdução, amor. Introdução da respiração celular é a mitocôndria. Ana Lia, mas tu já falou de mitocôndria.
eu sei, meu bem, que eu já falei. Só que eu não falei do ponto de vista da respiração celular. Na mitocôndria, gente, tu vai precisar saber de duas partes principais. Esse desenho de mitocôndria aqui tá aparecendo o DNA, o RNA e tudo mais. Mas quando tu for desenhar aí a tua mitocôndria, de novo, sim, tu vai desenhar, porque se a gente não escreve, só ouvindo a Analia falar, não adianta, tá? E lembrando que essas aulas todas não são só para tu fazer a prova do Tendência, porque eu só tenho duas questões na prova, é para tu aprender pro vestibular, tá? Então lembra que a mitocôndria, ela tem uma membrana externa e ela tem uma membrana interna que ela é toda, digamos assim, com ondinhas. Qual que é o detalhe? Essa parte aqui do meio se chama matriz. É como se fosse o citoplasma, digamos assim, da nossa amiga mitocôndria. E essas ondinhas em cima e embaixo são as chamadas a membrana interna, a gente não pode esquecer, só que esses picos para cima e para baixo são chamados de cristas mitocondriais, ok? E essas cristas mitocondriais são fundamentais. Por quê? São 3 fases da respiração celular. E o que tu vai ter que saber? O que acontece em cada lugar. Por exemplo, na matriz acontece tal etapa, nas cristas acontece em tal etapa. Beleza? Então, da mitocôndria, tu tens que saber esses 2 nomes. Matriz, que é como se fosse o citoplasma dela, se ela fosse um ser independente, e as cristas mitocondriais, que são essas ondinhas na membrana interna. Anotou que são os 2 nomes que tu precisa? Beleza, então vamos seguir em frente. Vamos, de fato, chegar na respiração celular. Amores, nessas primeiras aulas a gente só vai ver as questões básicas, tá? É aquele tipo de coisa que se tu tiver pouco tempo, paciência, tu fica aqui até a introdução. Tu decora quais são as etapas, o que acontece de maneira superficial em cada uma e tu já tá com 70% do negócio. Agora, se tu é aquele aluno de medicina, se tu quer aquele curso mais difícil, aí tu vai ter que te aprofundar nos detalhes. Mas a gente vai primeiro para coisa básica que todo mundo tem que saber e que tu pode só decorar e depois tu vai entender por que é assim. Então, como se chamam as etapas da respiração ou fases da respiração celular? Glicólise é a primeira ou via glicolítica. Raramente se trata via glicolítica, mas como vem vestibular, várias bancas e tal, a gente tem que saber que é o outro nome. Aí tu aprende tudo de glicólise, aparece via glicolítica e tu erra, tá? Então, glicólise, tá, beleza. Depois, segunda fase, ciclo de Krebs. Ih, faltou o ciclo aqui, tá? Desculpa, eu vou corrigir. Ciclo de Krebs, tá? Ou ciclo do ácido cítrico. Tu vai entender por que é ciclo do ácido cítrico. Só que se tu não quiser entender, tu vai ter que decorar. Mais usado é o ciclo de Krebs. Eu vou usar ciclo de Krebs. Então, eu vou usar a glicólise como a primeira fase, ciclo de Krebs como a segunda, e a terceira tem 3 nomes, que aí tu pode escolher qual que tu acha melhor. E nesse caso é importante saber os 3, porque eu já vi em prova de vestibular tanto um quanto o outro, então tem que saber os 3 nomes. Cadeia respiratória, que é a que eu mais utilizo, cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, que tem tudo a ver com o que acontece, e a outra, fosforilação oxidativa. Aí tu diz, essa última é a mais difícil, mas é a mais óbvia. E aí eu vou te perguntar, eu te perguntei isso no primeiro ano, tu anda fosforilando? Sim, tuas células fosforilam o tempo todo, tá? Tu vai entender por que é fosforilação oxidativa. Essas são as 3 fases. Analia, como é que eu aprendo? Tu vai fazer um cartaz, tu vai escrever, tu vai ler, tu vai resumir, tu vai fazer teatro com os teus priminhos, tu vai fazer qualquer coisa, mas tu vai saber pra sempre, tá? Onde que ocorre cada uma das coisas? Vamos lá pro teu desenho, que é muito mais original do que qualquer desenho. Eu falei pra ti que tu tinha que saber as partes da mitocôndria e saber as fases
E aí, uma das perguntas de vestibular ridículas, que quem nunca estudou acha que é um absurdo de difícil, é que não, onde que acontece cada etapa. Aí eu te pergunto, glicólise, que é a primeira lise quebra, a primeira quebra que a glicose tem, onde que acontece na mitocôndria? Não é na matriz, não é na crista. Onde que é? Onde que é? Fora da mitocôndria. A maior pegadinha do malandro caiu na UFSC. Eu tava dando essa aula e caiu. Quando a gente estudou respiração celular no primeiro ano, caiu na UFSC. Justamente isso eu mostrei pra vocês. Onde que ocorre a glicólise? Fora da mitocôndria. Vamos imaginar que aqui fora, ó, a gente sabe? A gente sabe que a mitocôndria está no citoplasma, na parte de fora da mitocôndria é que vai acontecer a glicólise. Se você ver aqui, ó, eu vou te mostrar, ó, eu vou até aproximar que hoje eu tô sem tripé, então tá fácil, ó. Se tu for ver aqui, eu botei uma solazinha pra ti. E aqui tá mostrando a mitocôndria. A glicólise vai acontecer na parte de fora. Como que se chama essa parte semissólida ou semilíquida, gelatinosa, entre a membrana e o núcleo? Citosol ou hialoplasma. Citosol ou hialoplasma. Não posso dizer citoplasma, porque citoplasma inclui organelas. Mitocôndria faz parte do citoplasma. Só que quando caiu na UFSC, eu ainda falei, gente, glicólise é citosol. E na UFSC dizia glicólise citoplasma, como se citosol fosse citoplasma. Não estava totalmente correto, mas era a alternativa. Mas é o citosol ou hialoplasma, que é essa parte gelatinosa que tem por fora. Então, tá mostrando aqui nesse desenho, ó. Glicólise vai acontecer fora da mitocôndria. Ciclo de Krebs, gente, vai acontecer onde o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial. Aqui no meiozinho, nem tá mostrando direitinho, mas vai acontecer na matriz mitocondrial. E as cristas mitocondriais vai acontecer a fosforilação oxidativa ou a cadeia respiratória. Se eu falei muito rápido, o slide, a gente passaria isso no quadro, né? Mas eu deixei aqui, ó. Onde que acontece? No citosol e hialoplasma, fora da mitocôndria. O ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, como eu mostrei para vocês. E a cadeia respiratória? Nas cristas mitocondriais, beleza? E outra coisa que sempre se pergunta e que é o resumo e depois você vai entender por que é isso. A glicólise, gente, fora da mitocôndria e principalmente é anaeróbico. É isso que se pergunta. O que é anaeróbico? Não precisa de oxigênio. Não necessita de oxigênio. Respiração celular, glicólise, primeira etapa, é sem oxigênio, fora da mitocôndria, é totalmente avesso ao que a gente entende de respiração celular. Então é um processo anaeróbico e a gente vai ver que ela é bem parecidinha com o processo que os seres anaeróbicos fazem. Ciclo de Krebs já tem ação do oxigênio, já é na mitocôndria, já tem ação do oxigênio, então a gente vê aí que o oxigênio vai participar somente do ciclo de Krebs. E cadeia respiratória? Processo aeróbico utiliza oxigênio. Então, quais as etapas que utilizam oxigênio? Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Beleza, gente, fechou. Vamos ficar aqui nas etapas onde ocorre, entender ATP e ADP, e é isso aí.